Leitura diária da Bíblia, dia 43. Antigo Testamento, Êxodos 11, Êxodos 12. E o Senhor disse a Moisés: Uma praga trarei ainda sobre Faraó, e sobre o Egito, depois da qual ele vos deixará ir daqui, e seguramente vos expulsará daqui de todo. Fala agora ao povo, e que cada um peça a seu vizinho, e cada uma a sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez o povo ser favorecido aos olhos dos egípcios. Também Moisés era muito grande homem na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó, e aos olhos do povo. E disse Moisés: O Senhor disse assim: À meia-noite eu sairei por meio do Egito, e morrerá todo primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assenta em seu trono, até o primogênito da serva que está atrás do moinho, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor por toda a terra do Egito, qual nunca foi, nem jamais será. Mas entre todos os filhos de Israel, desde o homem até o animal, nenhum cão moverá sua língua, para que saibais que o Senhor fará diferença entre os egípcios e os israelitas. E descerão a mim todos estes teus servos, e inclinados diante de mim dirão: Sai tu, e todo o povo que está abaixo de ti, e depois disto eu sairei. E saiu-se muito irado da presença de Faraó. E o Senhor disse a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todos estes prodígios diante de Faraó, mas o Senhor havia endurecido o coração de Faraó, e não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, será este para vós o primeiro nos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês tome para si cada um cordeiro pelas famílias dos pais, um cordeiro por família. Mas se a família for pequena que não seja capaz de comer o cordeiro inteiro, então tomará a seu vizinho imediato à sua casa, e segundo o número das pessoas, cada um conforme seu comer, fareis a conta sobre o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, vós o tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o dia 14 desse mês, e toda a congregação do povo de Israel o imolará ao entardecer. E tomarão do sangue, e o porão nos 2 postes e na verga das casas em que o comerão. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, e pães sem levedura, com ervas amargas o comerão. Nenhuma coisa comereis dele crua, nem cozida em água, mas sim assada ao fogo, sua cabeça com seus pés e seus intestinos. Nenhuma coisa deixareis dele até amanhã, e o que houver restado até amanhã, queimareis no fogo. E assim tereis de comê-lo, cingidos vossos lombos, vossos calçados em vossos pés, e vosso bordão em vossa mão, e o comereis apressadamente, é a Páscoa do Senhor. Pois eu passarei naquela noite pela terra do Egito, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, tanto nos homens como nos animais, e executarei juízos em todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, e o sangue vos será por sinal nas casas onde vós estejais, e verei o sangue, e passarei de vós, e não haverá em vós praga de mortandade, quando ferirei a terra do Egito. E hoje vos será em memória, e tereis de celebrá-lo como solenidade ao Senhor durante vossas gerações, por estatuto perpétuo o celebrareis. 7 dias comereis pães sem levedura, e assim o primeiro dia fareis que não haja levedura em vossas casas, porque qualquer um que comer levedado desde o primeiro dia até o 7º, aquela alma será eliminada de Israel. No primeiro dia haverá santa convocação, e também no 7º dia tereis uma santa convocação, nenhuma obra se fará neles, exceto somente que prepareis o que cada qual houver de comer.
E guardareis a festa dos pães ázimos, porque em este mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, portanto guardareis hoje em vossas gerações por costume perpétuo. No mês primeiro, o dia 14 do mês pela tarde, comereis os pães sem levedura, até o 21 do mês pela tarde. Por 7 dias não se achará levedura em vossas casas, porque qualquer um que comer algo levedado, tanto o estrangeiro como o natural da terra, tal alma será eliminada da congregação de Israel. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães sem levedura. E Moisés convocou a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: Tirai, e tomai para vós cordeiros por vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. E tomai um molho de hisopo, e molhai-lhe no sangue que estará em uma bacia, e untai a verga e os 2 postes com o sangue que estará na bacia, e nenhum de vós saia das portas de sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará ferindo os egípcios, e quando vir o sangue na verga e nos 2 postes, passará o Senhor aquela porta, e não deixará entrar o feridor em vossas casas para ferir. E guardareis isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E será que quando houverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem falado, que guardareis este rito. E quando vos perguntarem vossos filhos, que rito é este vosso? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou nas casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel se foram, e fizeram exatamente assim, como o Senhor havia mandado a Moisés e a Arão. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todo primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se sentava sobre seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no cárcere, e todo o primogênito dos animais. E levantou-se naquela noite Faraó, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia um grande clamor no Egito, porque não havia casa onde não houvesse morto. E fez chamar a Moisés e a Arão de noite, e disse-lhes: Saí do meio de meu povo vós, e os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como dissestes. Tomai também vossas ovelhas e vossas vacas, como dissestes, e ide, e abençoai também a mim. E os egípcios apressavam ao povo, dando pressa a expulsá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E levou o povo sua massa antes que se levedasse, suas massas envoltas em suas mantas sobre seus ombros. E fizeram os filhos de Israel conforme o mandamento de Moisés, pedindo aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas. E o Senhor deu favor ao povo diante dos egípcios, e deram-lhes, e eles despojaram os egípcios. E partiram os filhos de Israel de Ramessés a Sucote, como 600.000 homens a pé, sem contar os meninos. E também subiu com eles grande multidão de diversa variedade de gentes, e ovelhas, e gados muitos. E cozeram tortas sem levedura da massa que haviam tirado do Egito, porque não havia levedado, porquanto expulsando-os os egípcios, não haviam podido deter-se, nem ainda preparar para si comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. E passados 430 anos, no mesmo dia saíram todos os exércitos do Senhor da terra do Egito. É noite de guardar ao Senhor, por havê-los tirado nela da terra do Egito. Esta noite devem guardar ao Senhor todos os filhos de Israel em suas gerações. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, mas todo servo humano comprado por dinheiro, comerá dela depois que o houveres circuncidado. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Em uma casa se comerá, e não levarás daquela carne fora de casa,
nem quebrareis osso seu. Toda a congregação de Israel o sacrificará. Mas se algum estrangeiro peregrinar contigo, e quiser fazer a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então se chegará a fazê-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Assim o fizeram todos os filhos de Israel, como mandou o Senhor a Moisés e a Arão, assim o fizeram. Novo Testamento, Mateus 27, 11 a 44. Jesus esteve diante do governador, e o governador lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. E, sendo ele foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Pilatos, então, lhe disse: Não ouves quantas coisas estão testemunhando contra ti? Mas Jesus não lhe respondeu uma só palavra, de maneira que o governador ficou muito maravilhado. Na festa o governador costuma soltar um preso ao povo, qualquer um que quisessem. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Quando, pois, se ajuntaram, Pilatos lhes perguntou: Qual quereis que vos solte? Barrabás, ou Jesus, que é chamado Cristo? Pois ele sabia que foi por inveja que o entregaram. E, enquanto ele estava sentado no assento de juiz, sua mulher lhe enviou a seguinte mensagem: Nada faças com aquele justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a pedirem Barrabás, e a exigirem a morte de Jesus. O governador lhes perguntou: Qual destes dois quereis que vos solte? E responderam: Barrabás. Pilatos lhes disse: Que, pois, farei de Jesus, que é chamado Cristo? Todos lhe disseram: Seja crucificado. E o governador perguntou: Ora, que mal ele fez? Porém gritavam mais: Seja crucificado. Quando, pois, Pilatos viu que nada adiantava, em vez disso se fazia mais tumulto, ele pegou água, lavou as mãos diante da multidão, e disse: Estou inocente do sangue deste justo. A responsabilidade é vossa. E todo o povo respondeu: O sangue dele venha sobre nós, e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, enquanto que mandou açoitar Jesus, e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados do governador levaram Jesus consigo ao pretório, ajuntaram-se a ele toda a unidade militar. Eles o despiram e o cobriram com um manto vermelho. E, depois de tecerem uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a sua cabeça, e uma cana em sua mão direita. Em seguida, puseram-se de joelhos diante dele, zombando-o, e diziam: Felicitações, Rei dos Judeus! E cuspiram nele, tomaram a cana, e deram-lhe golpes na cabeça. Depois de terem o zombado, despiram-lhe a capa, vestiram-no com suas roupas, e o levaram para crucificar. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, por nome Simão, e obrigaram-no a levar sua cruz. E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira, deram-lhe de beber vinagre misturado com fel. E, depois de provar, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram suas roupas, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si minhas roupas, e sobre minha túnica lançaram sortes. Então se sentaram, e ali o vigiavam, e puseram, por cima de sua cabeça, sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então foram crucificados com ele 2 criminosos, um à direita, e outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, balançando suas cabeças, e dizendo: Tu, que derrubás o templo, e em 3 dias o reconstróis, salva a ti mesmo.
se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os chefes dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos, escarnecendo dele, diziam: salvou outros, a si mesmo não pode salvar. Se é rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se lhe quer bem, pois disse: sou filho de Deus. E os ladrões que estavam crucificados com ele também lhe insultavam. E da mesma maneira também os chefes dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos, escarnecendo dele, diziam: salvou outros, a si mesmo não pode salvar. Se é rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se lhe quer bem, pois disse: sou filho de Deus. E os ladrões que estavam crucificados com ele também lhe insultavam. Salmos. Psalme 21 para 1-7. Salmo de Davi para o regente. Senhor, em tua força o rei se alegra, e como ele fica contente com tua salvação. Tu lhe deste o desejo de seu coração, e tu não negaste o pedido de seus lábios. Selá, porque tu foste até ele com bênçãos de bens, tu puseste na cabeça dele uma coroa de ouro fino. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, muitos dias, para todo o sempre. Grande é a honra dele por tua salvação, honra e majestade tu lhe concedeste. Porque tu o pões em bênçãos para sempre, tu fazes abundante a alegria dele com tua face. Porque o rei confia no Senhor, e ele nunca se abalará com a bondade do Altíssimo. Santo Deus, reconhecemos que a verdadeira pureza vem de dentro, de um coração transformado pela tua graça. Ao refletirmos sobre o teu chamado para amar até mesmo nossos inimigos e viver segundo um padrão mais elevado, fortalece-nos pelo teu Espírito. Concede-nos sabedoria para discernir o que é realmente importante e para priorizar questões de justiça, misericórdia e fé. Que nossas vidas reflitam a pureza que vem de caminhar bem perto de ti e de pensar pensamentos que honrem o teu nome. Em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, amém.